Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está aqui ao vivo e quem vai acompanhar a live também depois, que a gente vai deixar isso gravado. Você já está vendo aqui, então. A gente já vai começar. Eu vou só esperar o pessoal entrar. Daqui a pouquinho o pessoal já participa aí. Hoje o nosso convidado, como aí está na descrição, é o Richard Assunção, um dos nossos parceiros que participou aqui da revista. Ele já pediu para participar aqui, deixa eu aceitar. Na verdade foi tem aqui, ó, todo mundo está participando já muito bem. Deixa eu clicar aqui, o WhatsApp a gente acabou de atualizar, tá? A gente vai ter parte técnica, só um minutinho. Enquanto isso vão chegando, vão dando aquele like já no vídeo aqui. Olha só o pessoal chegando, muito bem, deu certo, galera. Como que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem. Antes de tudo, Richard, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por conseguir um espaço na sua agenda aí. A gente já consegue ver que você não está em casa, que você está num evento. Estou num saguão do hotel. Exato. Na verdade, o tempo que você menos fica é em casa, né? O mais tempo é em evento, ajudando o pequeno empreendedor no que ele precisa fazer. Então, muito obrigado por conseguir um tempo aí para participar da nossa live. A gente nem divulgou a live antes, porque a agenda fica tão corrida que a gente precisava desse tempo todo. Patrícia, Nilza, boa noite. Sejam bem-vindas também. Boa noite. Muito bem, muito bem. Galera, já vamos começar a trocar ideia aqui com o Richard, entender um pouco o trabalho dele, quem ele é, como que ele apareceu no Juntos, como que o Juntos consegue ajudar, enfim, essa parceria toda. E para quem nunca viu uma live do Juntos, esse vídeo a gente vai deixar gravado, então você pode compartilhar com as pessoas, ele vai ficar disponível aqui no nosso feed o tempo que for necessário, vai estar lá no YouTube. Se você não acompanhou a gente lá no YouTube, também segue a gente. E se você ainda não viu a revista do Juntos, que a gente fez aqui uma série de lives com os parceiros, aqui mesmo no Instagram, lá no link que aparece na bio, clica, você tem YouTube, você tem Instagram, você tem site, você tem um monte de coisa para continuar vendo tudo isso. Eu já ia lançar um aprendendo agora, né, gente? Tô com a mania da live da UTM agora do Excel. Eu sou o Maurício, do Juntos em Rede. O Juntos está aqui para potencializar o pequeno empreendedor, mostrar os invisíveis que estão no mercado, fazendo com que todo mundo tenha autonomia para se destacar e fortalecer a economia local e tudo mais. A ideia é conseguir ver esses destaques todos e o nosso foco é trabalhar em rede, fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor consigam fazer essa troca, essa parceria que enriquece, que dá autonomia e que faz com que a gente consiga ter uma parte muito mais humana dentro desse mercado de trabalho todo. Porque todas as partes são importantes. Dinheiro é importante, tempo é importante, mas a felicidade também o bem-estar e tudo que está em volta do ser humano, a gente também quer potencializar e fazer com que isso seja cada vez mais difundido. E o Richard é um dos nossos parceiros. Então, Richard, por favor, se apresenta aí, eu faço as palavras agora, pode falar. Bom, sou o Richard Assunção, trabalho na parte de marketing digital, de eventos. Hoje, inclusive, estou fazendo a produção de um B2B, né? Da Samsung com a Yazid, e aí estou no hall do hotel. Mas trabalho com essa parte já faz tempo. Como eu vim parar aqui, né? Eu já fazia serviço com a UTM, que me apresentou pro pessoal do Juntos. E aí, tamo aí, juntos. O Richard deu uma bela resumida, né? Ele foi nos pontos principais. Qual é a ideia? Então é isso, então valeu, obrigado, a gente tá aqui já. Pessoal, o Richard, só para explicar, Juntos em Rede, aqui o Maurício aqui, cada um tem o seu próprio trabalho, enfim, todo mundo aqui nessa live é empreendedor. Eu tenho a UTM Treinamentos, que é uma empresa de treinamentos de informática focado em Excel. O Richard é um amigo de antes disso. Sim. A gente já foi para festa, já foi para carnaval, já foi para, assim, enfim, churrasco e um monte de coisa. E aí ele é um parceiro da UTM já há um tempo, já desde antes da pandemia. A UTM, inclusive, cresceu muito devido à participação do Richard, que focou muita energia nisso, e hoje
todo o sucesso e tudo que existe em volta da UTM é em troca dessa parceria que a gente tem desde 2018, 19, não vou lembrar exatamente o ano. E ele surgiu, foi por aí, né? Acho que sim, faz tempo já, faz meia década aí já, olha só, a gente olha pra trás e vê, caramba, né, gente, que loucura. E a gente precisava de alguém que fizesse uma parte visual mesmo do site, então se você nunca viu o site, acesse o site, gente. Ele foi criado aqui pelo Juntos mesmo, assim, a parte de texto e tudo mais, mas foi totalmente diagramado e feito isso pelo Richard. Então a parte da beleza, conta aí como foi criar o site, Richard, pra gente. Foi tranquilo, na real mesmo, assim, porque eu já tinha feito da UTM, né? Que foi daí que vocês, quando estavam precisando, a gente falou, pô, vamos fazer então. A Nilza já tinha uma ideia do que ela queria pro site, e como já tinha toda a parte escrita feita, foi super rápido de fazer a parte visual, né? Porque às vezes o problema que a gente tem é quando vai fazer alguma coisa, e aí depois começa a criar, não, eu vou fazer o texto depois, e aí é difícil. Mas já tinha as imagens, foi tranquilo, assim, a criação dele. Então você tá falando que a Nilza... fala aí, Nilza. Não, Nilza. Eu tô lembrando do processo, eu ia falar foi tranquilo, entendeu? Mas eu acho que assim, apesar do texto estar pronto, da gente ter algumas imagens, a gente ter feito isso de uma forma muito colaborativa, tem também a sensibilidade de quem está dentro do processo, né? Eu acho que o Richard ele teve a sensibilidade de colocar as nossas imagens, o que a gente gostaria de apresentar ao público com relação ao que o Juntos faz, de uma maneira muito sensível. Então, eu acho que o site ficou muito a nossa cara, né? Então, assim, para ele que faz isso, acho que é simples, mas eu acho que o resultado mostra a sensibilidade de um profissional que trabalha com tecnologia, entendeu? Então, eu acho que é importante destacar, né? Porque ele falando, eu fiz com o pé nas costas, tá? Mas só que tem toda uma beleza por detrás desse processo que eu acho que a gente tem que também destacar e levar em consideração, né? Porque a gente sempre fala muito no Juntos de humanizar processos, né? Então, humanizar processos no sentido de você ter os profissionais que também são sensíveis à nossa causa, né? Então, ele tem essa sensibilidade. Então, acho que isso é importante de destacar, é isso que eu queria falar. Eu vou complementar essa parte porque eu estava presente durante a criação desse site junto, eu estava nos dois pontos, né? A gente conversava em reunião no Juntos para criar o que a gente vai colocar no site. E eu tava na criação, do lado, assim, não, coloca ali e tal. E foi isso que a Nilza realmente falou, a parte do trabalho muito humanizado, porque não é simplesmente você pegar um texto, colocar num programa que faz site e tá pronto. Não, é entender a importância do fluxo, de todo esse caminho, assim. Então, o que é o Juntos, quais imagens que a gente vai colocar, que isso vai impactar depois, como que a gente faz, então, desde uma preocupação de acessibilidade, por exemplo, a pessoa tem que clicar nisso ser mais fácil para já levar direto para algum lugar do que ter que ficar digitando, tudo isso mais. E nesse ponto o Richard teve um olhar muito humano. Ele foi do começo ao fim. E ele pedia assim, posso fazer isso, posso fazer aquilo outro, e dando os toques dele, por conhecer, por ter essa experiência, e conseguiu montar um site que agradou demais a gente. Fala assim, eu gosto de pegar nos detalhezinhos e entender um pouco de como que é a empresa ou o projeto para fazer a parte de arte e tudo, mas foi bem tranquilo, assim, não teve nada mirabolante da ponta cabeça e tudo mais. Eu entendi um pouco como era, a gente fez os banners, fez a revistinha para mostrar sobre a revista do outro ano. Foi fácil porque eu acho que eu já estava entendendo um pouco, que eu já estava acompanhando com o Maurício como funcionava antes, né? Então, quando a gente entende, fica um pouquinho mais simples. Mas eu acho importante a gente destacar, desculpa, Pá, só para eu não perder o raciocínio, mas como a gente fala de pequeno empreendedor, o pequeno empreendedor, ele espera essa troca, né, essa devolutiva de quem está o ajudando.
porque, né, algumas pessoas não têm muita clareza do que elas querem, elas precisam dessa humanidade, sabe? Dessa generosidade dentro da proposta que ela quer construir. Então, eu acho que isso conta muito, sabe? A gente leva muito isso em consideração, porque a gente se vê perto das pessoas que nós abraçamos, os nossos parceiros, que tem essa dificuldade até de entender realmente como que ele vai colocar o negócio dele no site, como que ele vai apresentar a sua marca. Então, nesse sentido, eu acho que é bem interessante destacar, porque né, é o humano para o humano, né? Nesse sentido. Sim. Paty, você ia comentar alguma coisa? Eu estava pensando aqui, porque a gente já falou aí de duas virtudes, né? Humanidade e generosidade. E a gente sabe que o marketing digital está um mercado ferrenho aí, né? E nem todo mundo pensa nesses dois pilares da humanidade e generosidade. Mas assim, para você, Richard, qual que é o seu principal diferencial para você? Nesse mercado aí que está crescendo a cada dia, né? Qual o seu diferencial? Tipo assim, o cliente te busca, né? Qual que é o diferencial do que você percebe, que você faz e nem todo mundo realiza da mesma forma? Eu acho... eu não sei. Eu acho que... Não, eu gosto muito de entender o que está acontecendo. Tem muita gente que é como o Maurício falou, como a Inês falou, não é só jogar num programa e fazer e qualquer coisa. Eu sempre pesquiso muito, tento entender como é que funciona. Eu tento imaginar como se o projeto fosse meu mesmo. E eu me dedico assim, né? Pô, eu gostaria disso, não gostaria daquilo. Não digo nem de parte artística, eu digo, né? Tipo, eu digo do projeto em si. Eu tento ver como é o cliente, me colocar no lugar dele e que detalhe eu poderia colocar mais para agradar, né? Não só ele, mas os clientes ou as pessoas envolvidas no processo. Eu acho que tentar me colocar no lugar do próximo é uma coisa que eu não vejo muito acontecendo hoje em dia. Mas... Tá. Então você usa, assim, o seu feeling, né? Você entende o que a pessoa quer, mas mais com um sentido mais apurado, do sentir mesmo, né? A empatia, digamos assim, entre aspas. Sim. Eu acho que é isso. Mas é legal fazer essa reflexão própria, né? Sim. E é legal ver essa empatia, esse detalhe, e ainda pensando no que o Richard já comentou aqui na live, que desde do pequeno empreendedor mesmo, o trabalho com vários, a gente vai falar sobre isso também, falar alguns, o histórico de tudo mais, mas a mesma importância que tem uma empresa multinacional, como é o que ele acabou de comentar, que ele está na Samsung, então ele tem que demandar um trabalho, e também do humano. O pequeno empreendedor também precisa disso, e talvez precise até mais, porque ele precisa desse acolhimento, e o detalhe faz com que isso seja agradável para os dois lados. O pequeno empreendedor faz isso, o empreendedor médio, grande, pequeno, qualquer um consegue fazer, e o Richard consegue atender isso muito bem, viu? Podemos falar que ele faz isso muito bem. De uma forma leve, né? Porque ele ama o que faz, dá para perceber no sorrisão, né, que ele solta, né? E gosto muito do sorriso. O sorriso já é o cartão de visita dele, né? Outra coisa que eu estava pensando aqui, Richard, você que trabalha nesse meio da informática, do marketing digital, enfim, né? Tem algo que, assim, que eu tenho percebido, a inteligência artificial, né? Uhum. Porque no marketing digital você usa muito a sua criatividade. Sim. E você sempre tem que estar bem ali para criar alguma coisa, né? Sim. Só que o pessoal está tomando um boom, assim, da inteligência artificial a ponto de criar TCC e criar slides, coisas assim que, né? Que está deixando de utilizar o cognitivo, intelectual, né? Até a parte de buscar também o conhecimento para estar criando alguma coisa. Sim. Qual que é a sua opinião sobre essa ação que a humanidade está direcionando à inteligência artificial?
Na verdade, muita gente tá ficando cada vez mais preguiçosa e deixando que a inteligência artificial trabalhe por ela e não com ela, ou para ela. Eu acho que, por exemplo, eu faço eu uso bastante também a inteligência artificial, mas eu uso ela para facilitar o meu trabalho, Sim. não para fazer por mim. Tipo, o prompt que a gente coloca na inteligência é pensando o que eu realmente faria, e aí eu coloco e eu vou lapidando. Por exemplo, eu fiz um projeto para uma universidade do Marrocos, que era sobre inteligência artificial, e eu usei a inteligência artificial para fazer uma parte do projeto, não ele inteiro, mas o pessoal adorou, saiu até em matéria lá. E matéria assim, não por minha causa, mas saiu uma matéria e a arte que eu fiz apareceu na televisão deles lá, mas eu usei ela a meu favor e não por mim. Não foi simplesmente chegar lá e faz tal coisa. Hoje a gente consegue usar muito para facilitar, mas tem gente que tá pesando muito a mão em não pensar, em só jogar lá, fazer qualquer coisa, e às vezes são umas coisas bem que não tem a ver com o que realmente precisaria ser feito, não tem a ver com o cliente, com o projeto, é simplesmente, tipo, a inteligência artificial ainda não está preparada para pensar sozinha. Você tem que escrever exatamente o que você quer, pegar aquela informação, lapidar, jogar de volta, e pedir alteração, e lapidar de novo, que é o que eu faço. Não processo simplesmente senta e faz e acabou. A gente usa para ajudar, e não por nós. Então, mas tem muita gente que tá pesando a mão nisso. Mas ela tá aí para ajudar a gente, não para pôr medo, nem roubar emprego, tá para ajudar mesmo. Eu fiz essa pergunta porque a minha preocupação é principalmente para os adolescentes que estão aí encaminhando o seu desenvolvimento intelectual ainda, né? Claro, todo mundo está. Sim. Mas os adolescentes estão, assim, fazendo tudo na inteligência artificial, né? Então, assim, a gente está vendo esse movimento aí, nós dois juntos aqui, então a gente fica preocupado, né, com essa direção que está tomando essa tecnologia. Não que a tecnologia é ruim, imagina, a tecnologia é maravilhosa. Sim. Só que é um instrumento que usa, que é a questão, né? Eu acho que a juventude hoje está muito... Como é que eu posso dizer? É muito no momento. Eles não param para pesquisar e perder um tempo. Você fala para um jovem hoje que ele precisa fazer uma pesquisa de 2 horas para fazer um trabalho, ele vai falar, tá maluco. Eu entro aqui no ChatGPT e jogo aqui e pronto. O problema é, a pessoa não pensou. Se daqui 10 minutos eu faço uma pergunta sobre qualquer coisa que estava ali dentro, ele não sabe a resposta porque ele não pensou naquilo. Ele só jogou, o computador fez por ele. E não é assim, né? Tipo, ele não pensou, ele não sabe a resposta, o computador fez e às vezes a resposta que vem de um computador é baseada em resposta de várias outras pessoas. É um compilado, nem sempre está 100% certo. Daqui uns 10 anos, 5 anos, provavelmente vai estar, mas hoje em dia é muita informação. Você tem que ler e refazer e prestar atenção se aquilo está certo ou não. Você tem que validar a informação. Maurício valida sempre tudo, né? Se não validar, tá errado. Porque aí é um fato mesmo. Ele vai te dar uma resposta. Não vai estar 100% certo. Mas o jovem não, ele quer bate pronto. Digitou duas linhas, deu enter, a resposta tá pronta, manda imprimir, entregou, o trabalho tá pronto. Não é assim. E ele nem sabe a resposta que tá ali, né? Isso é preocupante mesmo. Mas não sei como lidar com isso. Não, eu queria saber sua opinião sobre isso, né? Eu acho preocupante, Uhum. Eu cobro muito meu irmão disso. Eu tenho um irmão de 15 anos. Eu fico muito no pé dele sobre isso. Eu falo, pode usar, tem dúvida, fala comigo, mas não fica 100% dependente não, porque senão você não pensa, vai atrofiando o cérebro, né? Isso é difícil. Se esse ritmo continuar aí, imagina, né, o adoecimento da mente, né? Enfim, o que vai ser o impacto disso, né? Fora outras coisas. E pensando nisso agora, jogando para essa parte do empreendedorismo, é interessante
ter uma conversa do como isso pode impactar na divulgação, no marketing digital do pequeno empreendedor e do grande empreendedor e das pessoas que estão querendo se divulgar na internet, porque eu vou dizer agora como usuário, tá? Por exemplo, para mim, cor e logo era, antes de conhecer essas coisas, põe aí qualquer imagem, tá bom. Aí quando você vai estudar a respeito, acompanhando o trabalho do Richard há tempos, você vê que a cor, que o tamanho, que o tipo de letra, ele transmite uma mensagem e tem todo um cuidado e um carinho e uma atenção da pessoa que trabalha com marketing, no caso aqui o Richard e todas as pessoas envolvidas nisso, para sim mostrar o que aquela empresa quer. Não vai ser um chat GPT da vida que fala assim, cria um logo e pronto, criou o logo e acabou. Você não carrega a identidade da pessoa que quer se divulgar na internet. Sim. E aí foi como o Richard comentou. Se a pessoa nem confere, nem lê um texto, às vezes ela criou um site que é famoso chover no molhado, que é ficar girando em círculo que não leva a nada a lugar nenhum. Então, a atenção que o empreendedor tem que ter na hora de querer divulgar o produto ou serviço é o primeiro passo, e o cuidado que o Richard também tem no trabalho dele na hora de pegar essa informação e não só replicar, faz com que crie um trabalho cada vez mais rico e ninguém fica com o cérebro atrofiado, porque realmente acontece isso. Sim. Em muitos casos que a gente vê aí, que é um negócio muito estranho, né? Sim. E a gente está cada vez mais, muito, assim, é necessário, né, essa divulgação pelas redes, a gente usar o marketing digital, independente do tamanho do negócio. Então, eu acho que também colocar essas questões, né, para o pequeno empreendedor, que às vezes a pessoa pode ficar empolgada, né, você consegue fazer tudo sozinho, joga aqui, o pequeno empreendedor... Gente, eu vi um vídeo hoje de uma senhora, que tem uma loja de empadinha, e ela foi tentar fazer o conteúdo dela sozinha, e ela não virou a câmera para os produtos, então o vídeo dela ficou todo o rostinho dela andando para lá e para cá no negócio, entendeu? Então você vê que tem pessoas que querem fazer, mas tem uma dificuldade, porque deu ruim, né? Ela não virou a câmera pro lado correto, né? Então isso também, eu acho que é o que o Juntos pretende também, disseminar como que as pessoas podem construir a divulgação dos seus produtos a partir do marketing digital e de uma maneira mais tranquila, entendeu? De uma maneira mais tranquila. Então, acho que você incluir, né? Incluir as pessoas nesse processo, né? Eu acho que o Richard tem essa pegada, né? De incluí-lo. Futuramente a gente vai querer que o Richard faça algumas coisas nesse sentido também, né, gente? Eu tô contando aí, eu tô pensando, né? Mas incluir para que a pessoa ela se sinta confortável em fazer o básico no dia a dia dela, sabe? Filmar e postar. Então, tem gente que fala assim, é bobagem, todo mundo faz isso. Não, gente, não é. Nem todo mundo faz, não consegue fazer como essa senhora. Só saiu o rosto dela e ela achou que tinha filmado tudo, entendeu? Sim. Então, tem essa questão também da gente ter esse olhar sensível, no sentido de saber que nem todo mundo domina o processo, né? Porque às vezes as pessoas mexem com as coisas e acham que todo mundo sabe fazer, não, né? Eu sou uma que tem limitações, eu sou muito analógica, eu tenho limitações, mas eu tento me sair bem, entendeu? Mas, né, quando eu não, né, o Maurício tem mais habilidade em algumas coisas, enfim. Então eu acho que é importante a gente falar sobre marketing digital e pensar em como que a gente pode fazer essa inclusão, sabe? Como a gente pode pensar um caminho inclusivo para as outras pessoas? Acho que é interessante também. E aí, eu já vou linkar... É muito engraçado, né? Porque dentro dos Juntos, no início, o Maurício é o cara da tecnologia, aí tá lá. Então eu resolvo, de repente, vem a Patrícia, começa a estudar um montão de coisa, tá extremamente... Aí eu tô lá falando um monte de coisa, de repente a Paty fala assim, não, mas já dá pra fazer isso. Caraca, então assim, é uma troca. A Nilza é do caderno, se dá papel... Gente, a Nilza é isso aqui, ó. Só uma dica, tá? A Nilza é isso aqui, ó, caderno, lápis de cor. Papel e lápis de cor pra Nilza é sucesso, ela faz o que for, ela domina o mundo com isso aí. A parte tá dominando tudo mais. E aí, essa parte da inclusão e de ajudar a pessoa a fazer alguma coisa, eu queria que o Richard comentasse alguns exemplos, e isso também inclui um pouco a Altieme, mas também outros parceiros dele que
ele ajudou desde o início, assim, desde como pegar um cano de PVC e fazer um suporte de câmera, como fazer o papel. Conta um pouco. Dá uns exemplos aí, você sabe de quem você tá falando, de quem a gente quer falar, porque são as pessoas que eu ficava maravilhado, falava, caraca, não tinha nada, de repente tinha um negócio e tá pronto, sabe? Tá monetizando no YouTube, e de repente, caramba, cara, conta aí um pouco dessa sua história aí de como você ajuda o pequeno empreendedor desde o começo. Eu gosto no começo, vamos, da mesma forma que eu virei pro Maurício e falei lá anos atrás, falei assim, Mal, vamos fazer um canal no YouTube? Pô, hoje você tá dando curso e tal, e a gente foi, não, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo, não sei gravar. No começo, quando o Maurício ia gravar, ele ficava nervoso e não queria gravar e quase chorava, mas a prática leva à perfeição. Tanto que eu falava pra ele assim, vamos fazer um vídeo só de respiração, porque era muita respiração. Aí lá na frente, depois, ele não tinha mais erro, não errava mais, ele já gravava, já sabia o que ele queria, ele entendeu o processo. Não errava mais, não tinha mais o problema da respiração, foi aprendendo. Tem o canal do artesanato da Faé também, a Aline, que eu falei, pô, vamos fazer um canal também. Ela tinha medo, eu falei, vamos começar só usando a mão. Eu não sei como é que eu faço. Eu montei o suporte de câmera pra ela, também de cano de PVC, eu sou o cara do cano de PVC, em casa tem um monte também. Vou usando serrete, fura, vou montando. A gente criou, o canal foi indo, ficou monetizado. Tem um amigo que acabou não indo pra frente, mas ele queria montar um canal de jiu-jitsu, falando sobre, eu também montei, ensinei, acabou não indo, hoje ele mora em Portugal, é professor lá de jiu-jitsu, mas tinha futuro para ir também, acabou não dando certo por motivos da vida. Já chamei outras pessoas também para fazer projetos, pessoas que eu via potencial, mas a pessoa não enxergava o próprio potencial, e chegou um momento que eu falava assim, gente, tipo, vamos, só segue aqui, né? Confia no processo. Mas a pessoa por medo acabou não querendo, e aí não foi pra frente, depois de um tempo, vamos tentar. Eu falei, então, agora eu não consigo. Adoraria, mas agora eu não consigo, tô sem tempo, Quando eu tive o tempo, a pessoa não quis. Entendo, o processo funciona assim mesmo, mas eu tento ajudar quem eu posso, como eu posso, sempre, né? Já de empresas, sei lá, o que mais que eu já fiz, dá uma... O Maurício acompanhou tudo, todos os processos de todo mundo. Ele sabe mais do que eu, até. A memória é melhor, né? Gente, só pra explicar agora quem aí esse negócio do cano de PVC foi assim. Pro pessoa que tá começando agora, tem várias dificuldades. Então, a dificuldade de travar para falar, a pessoa não tem a dificuldade técnica, tecnológica, então virar câmera, que para muita gente, é virar câmera. Só que tem gente, pessoas não é um botão escrito chamado virar, são duas setas. Então a pessoa ela não sabe, aí a pessoa tem que ser orientada, então ela não sabia. Só que também tem uma parte financeira, então assim, porque você vai comprar um kit para começar a gravar, é caro, você não tem esse dinheiro no começo. Então Sim. O Richard, desde o início falava, cara, você tem que ter vontade de fazer, você tem que ter vontade. O meio, a gente acha uma solução, o caminho a gente acha uma solução. E eu nunca vou esquecer, eu tava vindo pra cá, eu não tinha suporte de celular, hoje eu tenho alguns, depois de anos trabalhando com isso, eu fui lá e consegui colocar um suporte. Ele tinha lá o carro dele, e de repente ele chega, tem um cano de PVC saindo da janela. Ele tinha passado em frente a uma caçamba aqui na rua. Ele achou, colocou o cano de PVC. Sabe quando o cano de PVC fica mole até balançando assim, ó? Catamos serrinha, tal, não sei o que. Colocamos, tem até hoje a marca. Depois eu posto um dia nos stories do Jones aqui, o cano de PVC que tinha. E ele colocou o suporte, e aí foi o celular. E o celular, a câmera de trás era melhor. A gente pôs um espelho para eu ver o que estava acontecendo, enfim. Era só eu sentar, chegar. Você olhava, parecia um Transformers daquilo. Mas as pessoas estavam vendo o vídeo, ninguém nem tinha ideia, sabe? O importante é que tá aqui. Tanto Sim. que essa luz aqui, ó, que é a luz do conhecimento, o fio veio da casa dele, ó. O fio tá ligado aqui, ó. A gente só vai mostrar, ó.
Ó. Então ele achava a solução. Ele falou assim: você tem que gravar. O restante deixa que eu ajudo. E essa troca fez com que a gente caminhasse junto. Acho que é essa a parceria, a rede veio desde sempre e se mantém. E hoje, tanto que é engraçado porque hoje um contato meu veio da rede dele, então a gente teve um curso no passado já no Itaú, outras pessoas que, a Nilza que era a Nilza e a Paty que era do meu lado, agora são contato do Richard, a gente faz essa troca toda. E olha um exemplo, tá, gente? Olha isso aqui, ó. Isso aqui é papelão e um pedaço de vidro, só isso. Você coloca o seu celular aqui, o celular reflete a imagem no vidro, você põe um outro telefone aqui e você tem um teleprompter para conseguir gravar. Quem criou isso aqui? O nosso convidado, tá aqui até hoje, ó. Tá aqui. É assim, é solução fácil, de graça, porque é um pedaço. É um marketing. É papelão, isso aqui papelão a gente tem. Se a gente não tem, a gente acha no mercado. O Richard, ele trazia. E ele tem esse olhar humano. Por quê? Porque a ideia é fazer o negócio dar certo. Seja desde de uma pessoa que não tinha nem aonde fazer, que era eu, não tinha onde colocar o celular, até uma multinacional como ele está agora, que é essa empresa de tecnologia. Então, é super legal acompanhar esse processo todo. E tem o caso da Artesanato da Faé, tem o caso do Juntos, tem o caso... tem um monte. Né? Ainda você ajuda desde mirabolante pro Juntos, né? Nada um do it yourself. Ainda não, eu posso ficar tranquilo que em 2025 vai ter alguma coisa com certeza. Agora, falando de PVC ainda, na Nilza e a Paty estão assim, eu já pensando no que elas vão querer fazer já. Mas é muito legal isso aí, é muito legal. Esse aí do teleprompter foi engraçado, né? Porque a gente foi gravar um vídeo uma vez e eram, quantos minutos eram? Eu acho que era um vídeo de, sei lá, 1 minuto. A gente ficou 4 horas gravando, porque o Maurício não conseguia lembrar a fala e não tinha um teleprompter. Aí um dia eu falei assim, não é possível, eu vou fazer um. Aí ele tinha uma caixa de papelão em casa, eu falei, não, calma aí, eu preciso de uma régua e uma tesoura. E aí eu fiz. Peguei um vidro de um quadro meu, cortamos o vidro, ele comprou um negócio de cortar vidro. E a gente fez a tela com o vidro do quadro e uma caixa de papelão que tinha. É assim, a gente resolve, mas tinha que ter vontade. Só pra explicar, o quadro é esse, tá? Esse aqui não tem vidro, ó. É só o papelão, a gente pegou desse aqui, tá? Porque o dali tem vidro, então assim, a gente... E quem tá acompanhando a live, é super legal ver essas histórias, porque a gente, né, como Juntos, a gente vê muito potencial sendo cortado, porque a pessoa fala, mas eu não consigo, porque... Não, eu não posso, eu não tenho... dinheiro pra ir. Sabe, ela consegue, se ela quer, se ela tem esse ideal, e sabendo que tem as pessoas em volta, como o Richard, que tem esse olhar extremamente, agora acompanhando isso, não é só um olhar humanizado, é extremamente humanizado, para conseguir destacar o pequeno empreendedor. Esse realmente era um invisível, né? Esses exemplos que o Richard comentou aqui eram pessoas invisíveis. Eu estava no fundo da casa, a gente tinha amigos que elas tinham um cômodo só, e esse cômodo era compartilhado com outras pessoas. Sim. E nunca que ela teria a chance, por exemplo, de deixa eu comprar um estúdio aqui não deu. E, gente, posso falar, é extremamente legal assistir o vídeo. É um vídeo de artesanato, então mostra fazendo um laço. Eu digo que eu sou o cara do teclado, né, de computador, mostrando, passando direitinho. A edição que o Richard faz nessa parte de marketing, de trabalho visual, é muito competente. Várias vezes em que eu errava feio, eu estava gravando, passava um avião, aí eu passava o avião, aí de repente vinha o barulho do batistaca da obra, aí você começa no final pleno, assim, você falava, caramba, que legal que tem uma pessoa que consegue ajudar nesse trabalho todo, gente. Então acompanhe esse, a gente vai colocar todos esses vídeos aí que a gente tá falando na descrição aqui da live, tá? Então vai ter o canal pra gente poder ver até os vídeos direitinho dessa parceria do Juntos aí do Richard. Paty, Nilza, tem mais algo para falar, Richard? Que tem mais pergunta que eu quero. Tem uma parte muito importante que eu quero falar aqui da nossa live. Eu queria assim, a gente tem aqui já, eu tô olhando pro lado pra gente, porque eu sou o cara que cria o roteiro, eu vou montando o roteiro e a Paty e a Nilza vão complementando com as perguntas, a gente tem todo um esquema bonitinho. E acompanhando o seu texto na revista,
que foi super legal, porque a gente achava que o cara do marketing ele vai falar uma resposta. E a gente via que tinha parágrafos e parágrafos realmente contando a sua história. Foi muito, muito legal acompanhar isso tudo. E eu posso falar com o cara que é meu amigo que vem aqui em casa, de repente eu leio um texto, eu tô mais surpreso ainda. Eu falei, caramba, que legal. E um dos pontos, um dos diferenciais que eu vi, que me marcou muito, foi a parte da satisfação do cliente, e que você falou que às vezes não é só o dinheiro, né? Que é o sorriso no rosto. Que é ver, como que é isso pra você? Explica pra gente. Essa frase marcou. Foi pauta de reunião, até falou assim, caramba, cara, olha que legal ver um cara de tecnologia falando que é sorriso no rosto, cara. Que raro que tá isso aí. Os fãs, entendeu? Explica um pouco pra gente como que é essa parte aí. É bem assim mesmo. Eu trabalho com algumas coisas e muita gente quer pôr o preço do nosso trabalho, né? E não é assim. Se eu viro pra você e falo assim, ó, quanto você consegue pagar nisso por esse trabalho? Tem gente que às vezes precisa de um trabalho e acha que não tem dinheiro pra isso. Igual a gente tava falando, não dá pra começar porque eu não tenho como ter um teleprompter, um suporte pra câmera. Você tem vontade de fazer? Se eu acreditar no seu potencial, eu vou ali, eu vou estar junto, eu vou te ajudar. E não é só por dinheiro. Às vezes não é nem por dinheiro, na verdade. Eu gosto de ver as coisas acontecendo e ver as pessoas crescendo, e não são os outros que botam o valor no meu pagamento, né? No meu salário, no meu trabalho. Sou eu que coloco. E muitas vezes mesmo, como eu falei lá no texto, às vezes um sorriso me ajuda muito. Um sorriso vale o meu pagamento. Porque é bom acreditar nos outros e os outros saberem que a gente acredita neles. Porque às vezes é tão difícil você estar pensando, planejando, e você não acreditar que você consegue por limitações, mesmo que seja financeira ou qualquer outro tipo. Quando você bota a sua confiança em alguém e você vê a pessoa indo junto e acompanhando às vezes ela não acredita nela mesma, mas ela acredita que você está acreditando, e quando começa a dar certo, você vê a pessoa sorrindo, é muito bom. Porque ela começa a acreditar nela mesma, e daí pra frente ela anda. E isso é muito bom, que você vê as pessoas crescendo. E eu fico muito feliz com isso. De verdade mesmo. Meu não, cara. Eu vou até acender a luz do conhecimento agora, porque, caraca, nossa. Posso falar, vai ter corte dos juntos, hein? Vai ter corte dos juntos. Essa frase vai ficar no corte dos juntos aí, que o negócio ficou. Eu sempre, eu não conhecia o Richard pessoalmente, assim, né? O Maurício sempre falou muito bem dele, e a disponibilidade que ele teve de fazer em tempo recorde nosso site, eu já fiquei muito fã. Foi nosso anjo. Foi assim mesmo, né? Conhecendo o humano, né? A pessoa, a gente se encanta, porque o Richard é uma pessoa encantadora, né? Então, eu vejo ele com essa generosidade. E quando ele fala do sorriso, que é muito raro as pessoas quererem ver sorrisos hoje em dia, né? A gente vem naquela questão de como ele enxerga a prosperidade, né? Como ela enxerga. Se eu estou bem, o outro estando bem, eu fico melhor ainda, né? E ele é um multiplicador disso, porque quando ele dá esse suporte para os juntos, ele está fazendo com que o processo econômico, produtivo, ele ande, entendeu? Então, é muito profundo se a gente for analisar, né, a louca que fica já fazendo as conexões. Mas a partir do momento que você ajuda a menina do artesanato, que ela anda, Maurício anda, juntos andam, você está pegando uma cadeia produtiva e movimentando uma cadeia produtiva, você está movimentando o mercado, entendeu? E isso é muito importante, porque se todo pequeno empreendedor, se todo profissional olhar dessa forma para o seu fazer, a gente consegue ter uma economia pulsante, mas uma economia também mais humanizada, né?
É um pouco, né, uma cadeia que é produtiva, mas ela não é destrutiva, né? Não é a concorrência. É como eu, né, posso deixar o outro bem, e aí todo mundo vai ganhando, todo mundo vai crescendo, o mercado fica pulsante, né? Então, eu acho interessante quando ele fala isso, né? Porque é fundamental isso num processo, sabe? Econômico. E falando assim, né, de processo econômico, uma coisa que eu e o Maurício a gente sempre conversa muito é como as pessoas não têm consciência financeira, né? E aí a gente tá há quanto tempo criando planilha e atualizando e melhorando uma planilha financeira aí para ajudar a galera? Então, muito tempo. Como é que facilita, como é que ajuda? Eu sempre tô falando com os outros de economia, de economizar, de guardar. Eu entendo que muita gente fica sem, não tem como. Eu mesmo muitas vezes me enfio um monte de projeto e aí quando eu vejo eu tô pagando um monte de coisa e eu tô sem dinheiro. Ou eu tô com o dinheiro preso em algum investimento e eu entendo, acontece, normal. Mas se você não tem um planejamento financeiro, é complicado. E a pessoa que está empreendendo, que é um microempreendedor, que é alguém que quer começar um projeto no fundo de casa, que seja, se ela não anotar os gastos, não tiver o mínimo dessa consciência, a probabilidade de dar muito errado é muito grande. Então, tipo, essa parte é importante, né? Todo mundo se ajudando. Sim. Eu acho que todo mundo cresce. E aí eu ajudo você cresce, volta alguma coisa pra mim, você ajuda o próximo que cresce e vai virando uma corrente do bem, né? Sim, eu acho isso aí. Super legal. É a prosperidade, né? E outra, você ajuda no fator de felicidade, né? Porque não adianta nada você ganhar muito com os seus projetos, é claro que todo mundo quer pagar boleto, mas não ter o fator felicidade, né? Eu acho que isso também faz com que você, é um pouco o que a gente sempre está falando, né? A saúde emocional e a saúde financeira, né? O ser feliz tem a ver também com a entrada, né? Com como você lida com o material, né? Então, eu acho que ter isso, né? A felicidade faz parte da prosperidade, né? Eu acho que ser feliz é ter saúde, ser feliz é você realmente estar inteiro dentro de um processo de construção do seu trabalho, das parcerias, né? E que nem o Maurício fala, né? Nós fazemos nossas reuniões na segunda de manhã, né? A gente acorda assim, rindo. Segunda-feira de manhã, a gente fica rindo a reunião inteira, né? Então, a gente tem esse fator de felicidade nas nossas vidas, que a gente pode ter passado o final de semana meio cansada, a gente fica três doidinhas assim, né? De manhã, rachando, e a gente está trabalhando, a gente está produzindo, a gente está construindo, entendeu? A gente está planejando para 2025, vamos fechar o ano, entendeu? A gente está levando a sério, mas a gente está rachando de rir, entendeu? É o fator felicidade que faz com que também a gente tenha esse impulso de construir e também levar isso para quem é nosso parceiro, entendeu? Porque tem essa coisa, de lá, sou parceiro, você chega com aquela cara amarrada, de mau humor, reclamando de tudo, entendeu? Então também tem o fator felicidade nas parcerias, que a gente leva muito em consideração, né? Empreender, né? Que é o principal, né? Porque o empreendedor, se ele não tem felicidade e alegria no que ele faz, ele não tem prosperidade. É verdade. Né? Já começa aí. Então, por isso que a gente sempre está preocupado com essa parte de saúde emocional e financeira também do empreendedor, né? O Juntos tem isso, né? A gente tem todos os pontos, a gente consegue conversar sobre finanças, a gente tem isso, a gente sabe que o empreendedor tem que estar bem, então a gente tem o trabalho da parte da Nilza que fazem todo o acompanhamento como pessoa, e o Richard também tem isso, porque quantas e quantas vezes eu vou dizer por mim, porque eu tava assim, um caco, eu não conseguia fazer as coisas. Aí ele só falava assim, calma, vai lá. Eu falava, eu cinema 6, e aí ele falava, vai que vai. Ele só vai, velho, só vai dar certo. E aí são 2 mesas aqui no escritório, era uma dele aqui, e essa força, ele sempre soube que o empreendedor tem que estar feliz para conseguir
produzir. Seja um serviço, seja um produto, seja um maquinário, seja uma empadinha. Não adianta, uma empadinha feita por uma pessoa feliz tem um sabor melhor do que uma empadinha feita por uma pessoa triste. Empadinha fica feliz também, fica gostosa. Exato, né? Então, o Richard sempre teve isso, acho que cada vez mais ele está entendendo isso agora, né? Ele tá aflorando tudo isso e vê, acho que o texto da revista... Gente, por favor, leiam o texto. Eu queria poder colocar agora no teleprompter, assim, o texto do Richard, assim, ó. Mas continuem, porque é verdadeiro. São as palavras que o Juntos Sempre traz, e o Richard traz isso com mais potência e com mais... de maneira mais verdadeira. É muito humano, é muito humano, desde como amigo, mas como ajudando o marketing. Diga. Às vezes... o fazer feliz é sempre bom, né? Mas às vezes você precisa fazer triste pra entender que você consegue fazer. Sim. Tipo aquela live lá. Nossa. Teve uma live que o Maurício, ele falou, não vou fazer, não consigo. E eu falei, você consegue sim. A gente acabou de ver isso, eu sei que você consegue. E aí ele foi ali e voltou e fez, e foi maravilhoso. Foi tipo uma das melhores, assim. Mas ele não tava confiando nele. Eu falei, confia. Vai rolar. E foi. Não vou nem falar palavrão, mas foi excelente. E o Maurício, ele contamina, né? Porque quando eu tinha dificuldade também, ele falava, não, Nilson, você consegue, você vai, entendeu? Aí, então, onde ele aprendeu. Ele contaminando, entendeu? Ele passou adiante, tá vendo? Aprendeu. Passou adiante. Funciona. Mas eu falo mesmo assim, tem muito disso. Quando eu falo que o time cresceu e faz, e o Juntos também está aprendendo muito com tudo isso, é pegar o melhor de cada um. O Richard tem inúmeros pontos bons e inúmeros pontos que ele sabe que ele nem tem que melhorar. E ele já melhorou muitos pontos na troca que a gente teve. Então, muita coisa do Juntos, eu também levo pro Richard. E por levar essa informação toda, eu acabo tendo que aprender a mostrar tudo isso. Então, essa troca, imagina, a gente está em 4 pessoas aqui na câmera, mas imagina quantas pessoas estão assistindo e vão assistir esse vídeo depois e vão ficar com essa sementinha pensando, pô, mas eu tenho que trabalhar feliz, ou às vezes não, nem sempre feliz, mas eu tenho que trabalhar, é possível fazer com papelão, com caixa. Olha como rico está sendo tudo isso para todo mundo que está acompanhando esse vídeo, e a gente que está nesse processo há alguns anos já, tá vendo, e eu quero ver depois desse vídeo daqui 10 anos e voltar, caramba, olha como que a gente estava em 2024, olha como a gente está em 2034, olha quanta coisa legal, como tá essa inteligência artificial, como tá esse marketing, como que o Richard, imagina, potencializando tudo isso que ele conseguiu fazer, às vezes sem saber, às vezes sabendo, às vezes, enfim, aí é uma parte dele, mas o quão feliz que a gente tá e o quão rico que a gente fica nisso tudo, é muito incrível, gente, tudo isso. Sim. Mais alguma coisa vocês têm para falar dessa? Pessoal que está aí na live para fazer uma pergunta? Eu não sei se tem aqui alguma galera, se a galera vai assistir depois, porque fica super. Se alguém estiver aqui ao vivo e quiser perguntar alguma coisa, por favor, se você vontade. Foi uma live surpresa, né? É uma live surpresa. Então, talvez depois, hein? Exato. Adoro. Exato. E aí eu quero falar para quem está assistindo aqui, galera, mesmo no gravado, comenta no vídeo, pergunta, fala, Richard, mas o que você acha disso? O que você acha daquilo outro, tudo mais, tal? Porque como o Richard fez parte dessa live, ele vai estar marcado isso aí, ele vai estar ciente e consegue responder isso. Então, se você que é um empreendedor e tem dúvidas sobre essa parte de marketing, de digital, de internet, YouTube, Instagram, enfim, estamos aqui online. O Richard pode dar esse suporte aí da maneira que ele comentou no vídeo, que é humanizada, feliz, alegre, verdadeira, com o olhar dele. Pode, né, Richard? Pode. Fica à vontade. Eu respondo com todo prazer. Eu respondo. Manda aí. Maravilha. Se mais alguém tiver mais alguma coisa para falar, por favor aí, Paty, Nilza, Richard, sintam-se à vontade para falar. E não, só quero agradecer agradecer a gentileza dele, né? As dicas que ele sempre nos dá, né? Essa questão de ele, dessa generosidade, né?
de ser um parceiro que realmente é parceiro, né? Porque a gente tem essas trocas, dessa proximidade, enfim, e que o caminho dele se abra cada vez mais, né? Que ele leve esse brilho, essa generosidade para muita gente. É isso. Obrigado. Essa luz, né, Richard, para quem está começando agora no marketing digital, qual é o conselho que você deixa? Que é algo que é primordial no marketing digital, que não pode faltar de maneira nenhuma. Só para a gente fazer o fechamento aí. Eu acho Fazendo que pensar, hein? Perguntas ótimas. Gostei da página somas que o Richard fala assim. Deixa eu pensar agora a respeito. Muito bem. Eu acho que assim, não só para o marketing digital, mas para qualquer área que qualquer um estiver começando. Estuda, usa a inteligência artificial com responsabilidade, junto com a inteligência, não só usa ela, trabalha junto, vai e volta, tem que ser um tete a tete. Vai indo, adapta, volta. Esse é um caminho que vai cada vez mais ser mais usado. Então, todo mundo que está começando agora já está aprendendo que você pode usar isso. Então, quem está começando, usa com responsabilidade. Não fica só na mão da inteligência, não. Faz ela trabalhar para você, não trabalha para ela. Porque muita gente trabalha para a inteligência artificial e não sai nada de bom, nada de útil, não ajuda o próximo. Acho que essa parte é importante. Sempre busque conhecimento e para qualquer um que está começando qualquer tipo de negócio, de trabalho, pensa bem na parte financeira. Porque se isso não estiver planejado, empresa nenhuma sobrevive. Nem grande, nem pequena. Então, anotem seus gastos. É isso. Alinhar, né? Alinhar as coisas. Mas pode ser um negócio de culinária. Anote seus gastos. Richard, muitíssimo obrigado aí pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pelo seu empenho no trabalho conjuntos, do seu próprio trabalho, por conseguir achar esse tempo aí dentro da sua agenda, que é a única coisa que a agenda não é padrão, assim, que faz rotina. Deixa eu marcar uma rotina, que a última coisa que existe na vida dele é a rotina. E ele mesmo assim conseguiu um tempo para falar com a gente, para explicar muitas e muitas coisas. E é super legal, porque todas as lives que a gente faz aqui no Juntos, por mais que a gente já conheça, né, as pessoas, elas são parceiras, então elas vieram de antes, sempre a gente vê coisa nova. Então, essas conversas que a gente faz, essas rodas de conversa, elas são sempre enriquecedoras, e eu digo isso porque eu também consegui ver coisas novas, ainda mesmo te conhecendo há anos e anos e anos, e trabalhando anos com você. Então, muito obrigado pela presença, pela participação, pelas suas palavras. Paty Nilza também, muito obrigado aí por estarem de novo aí com a gente, juntos, nesse trabalho todo. A gente vai ter muito trabalho agora na segunda para continuar essa nossa parte toda. E para todo mundo que está aí na live também, obrigado por acompanhar nosso vídeo. E Richard, pode fazer seu fechamento aí com chave de ouro. Não, é só um adendo, né, da rotina que não existe, e é difícil. Hoje eu tava falando pro Maurício, hoje o meu planejamento era cortar o cabelo. E aí, de repente, a cliente me ligou e falou assim, o evento de quarta e quinta é terça e quarta. Aí eu falei, obrigado. Estou aqui fazendo o trabalho no saguão do hotel. Não existe antecipar para eles é mais puxado ainda, né? Antecipar para eles é mais puxado ainda, né? Para depois, você podia falar agora para antes, né? Você tem que cortar essa rotina toda. Sim. Diga, Nilza. Não, mas e ele teve esse tempinho, essa generosidade de conversar com a gente nesse tempinho que ele podia estar descansando, né? Então, gratidão, viu, Richard? Bom trabalho. Imagina. Sempre aqui. Eu não queria ter você Maravilha. Estamos juntos. Richard, ótimo. Aí, ó, fechou. Exatamente isso. Vou deixar a luz acesa aqui, ó, vai iluminar esse caminho todo agora, bonitinho aqui. Galera, muito obrigado. Ótima noite para vocês. Quem tá aqui acompanhando o vídeo, deixa aquele like, deixa seu comentário, comenta aí que a gente quer continuar essa parceria toda. Assistam os outros vídeos que a gente tem aqui no Instagram. Tá vendo no YouTube também, tem muito conteúdo legal, site, revista, tudo mais. Tem com a parceria do Richard em inúmeras partes.
disso tudo e acompanhe até o próximo evento divulgado aqui no nosso Instagram também. Pessoal, obrigado, viu? Boa noite para vocês. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.